Defesa tolerante do Padre Libânio. Belo Horizonte, Minas Gerais, 4 de março de 2007. Religião católica, escolaridade superior concluído, profissão estudante. Caro professor Orlando, gostaria de comentar vosso comentário ao texto do Padre João Batista Libânio, Modelos Eclesiológicos. Muito me surpreende o modo como o senhor trata os autores que divergem de sua posição intelectual, de sua concepção eclesial e, sobretudo, do seu modo de compreender a fé cristã católica. O senhor os menospreza, os ridiculariza. No caso do Padre Libânio, ao menos reconhece a sua capacidade intelectual. Sua posição é antimodernista e que denota uma concepção eclesial que, obviamente, choca-se com o escrito do Padre Libânio. Num contexto cultural marcado pelo pluralismo e pela valorização da autoridade, é equivocado querer afirmar só um modo de ver o mundo, e pior, condená-lo como sendo o único e verdadeiro. Acusar o Padre Libânio de língua dupla, citando as Escrituras, é desconhecer sua trajetória eclesial e sua vivência de fé. Não raro, o senhor desdenha dos autores que comenta. Gostaria de ver o senhor acompanhando o Padre Libânio em seu trabalho ministerial na cidade de Vespasiano, próximo a Belo Horizonte. Ou melhor, participando de uma aula com ele. Para quem dispõe de todos os benefícios como o senhor, fica fácil comentar escritos de homens e mulheres que buscam aproximar a mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo aos homens e mulheres de hoje como sendo traição ou língua dupla. Quereria vê-lo encontrar uma família cuja situação de vida é miserável e qual seria a sua resposta. Claro, seria pronto e repetiria as encíclicas papais antes de Leão XIII, que nada dizem a respeito da mútua implicação entre fé e compromisso social, e assim pedem aos pobres para se resignarem, pois da paciência vem a salvação. Nunca se esqueça, como diz a carta de Tiago, uma fé que despede um pobre abençoando-o, mas não o ajudando em suas necessidades reais, é vã. É de seu conhecimento que na elaboração da Lumen Gentium foi necessário costurar o texto com 2 modelos eclesiológicos, o dos progressistas e o dos conservadores. E isso não descredita ver a Igreja como povo de Deus, nem tampouco como o corpo de Cristo ou templo do Espírito Santo. O importante é não ficar numa leitura fixista e intransigente. O Espírito sopra onde Ele quer. Não pense que suas reflexões são a verdade da fé cristã católica, assim como as minhas não o são. O importante é que o batismo nos fez corpo de Cristo para sermos o povo de Deus que caminha no mundo sustentados pela força do Espírito, procurando que nossa fé haja pela caridade, em Cristo e Maria. Muito prezado, salve Maria. Você destaca minhas críticas aos que atacam a Igreja. Isso prova que você coloca pessoas acima da fé e acima da Igreja. E se aquilo que você chama de contexto cultural pluralista, o relativismo, é o critério que o guia, você está bem errado. Nosso Senhor nos recomendou que não nos conformássemos com o mundo. Aquilo que você chama de contexto cultural pluralista é, de fato, o relativismo doutrinário. E que significa para você valorização da alteridade? Atacar a Montfort? Se deve valorizar toda a alteridade, por que a Montfort estaria excluída dessa alteridade? Por que minha alteridade é repelida por você? Essas fórmulas relativistas, contexto cultural pluralista, valorização da alteridade, tolerância, somente são usados para bajular os inimigos de Deus e da Igreja, para afagar erros doutrinários e heresias. Jamais aqueles que enchem a boca com essas fórmulas ambíguas protestam contra os que blasfemam continuamente contra Cristo e contra a Santa Igreja. Padre Libânio, pelo menos no ponto que tratei, não teve língua dupla. Ele mostrou claramente sua simpatia por aqueles que pretendem demolir a Igreja, em nome do contexto cultural pluralista e da valorização da alteridade. Ele é um herege demolidor infiltrado na Igreja e que quer permanecer nela para destruí-la. E ele confessa isso mesmo. E conta com a sua simpatia. Como você é caridoso. Ainda agora, os teólogos da libertação, isto é,
os teólogos da escravidão castrista, estão organizando uma rebelião geral contra o Papa Bento XVI pela sua condenação à teologia de João Sobrino. Padre Libânio apoia essa rebelião? Ele vai defender o Papa durante a reunião do CELAM? Ele participou da redação do documento dos jesuítas de Belo Horizonte, fazendo o elenco dos pontos inegociáveis que o Papa teria que aceitar na reunião do CELAM? Você me pinta como alguém que não se importa com os pobres. Como sabe você se ajudei ou não algum pobre? O que minha mão direita fez por caridade, nem minha mão esquerda pode saber, quanto menos você, que nem conheço, você que é da esquerda. E se você é seguidor das heresias da teologia da libertação de Padre Libânio, você já não tem fé. E por isso mesmo, já não pode ter caridade, pois sem a verdadeira fé, não há caridade. Que Deus o esclareça nessa Páscoa que se aproxima, fazendo-o clamar por Cristo e não aderir ao contexto cultural pluralista que grita, crucifica-o, e nem ter o respeito da alteridade para com Barrabás. Passe bem. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.